Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender como é que se joga Iron Man, um novo jogo aí que vai sair em financiamento coletivo na Meeple Starter no dia 6 de novembro. Um jogo aí de Guilherme Targino e Erison Chaves, um joguinho de vaza com um tema aí brasileiro, né, das tribos dos Tupinambás. Link da pré-campanha já está na descrição. Tá, então já se inscreve lá para você não perder o início aí do financiamento coletivo de Iron Man. Vamos ver como é que se joga esse joguinho de vaza aqui que eu achei bem interessante e bem legal, que tá com uma arte lindíssima. Antes do recadinho, se está procurando um novo jogo, dá uma passada lá na Taverna Real, loja parceira aqui do canal, né? Ou se está procurando acessórios para o seu jogo, Acessórios BG, link também na descrição. Vamos lá então, sem enrolação, ver como é que se joga Iron Man, começando com sua preparação. Lembrando que eu estou aqui com uma versão protótipo, ok? Para começar, nós vamos pegar todas as cartas e, dependendo da quantidade de jogadores, nós vamos separar algumas cartas. Em 2 jogadores nós vamos usar todas, em 4 jogadores também vamos usar todas, e em 3 jogadores nós vamos remover todas as cartas de 9 e 10 de todos os naipes e devolver para a caixa. Tá? Essa é a única coisa que muda em relação às cartas. Continuando a preparação, nós vamos pegar as cartas de lua e colocar na seguinte ordem: a carta de lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Depois vamos pegar esse marcadorzinho aqui de estrela roxa e colocar no primeiro espaço para a gente contabilizar aqui as rodadas. Depois cada jogador vai receber um tabuleiro individual. Eu vou aqui mostrar a área de 2 jogadores, vai ficar mais simples no vídeo. E cada jogador também vai receber um marcador de cada uma das trilhas, um da Cosmovisão, um para cada jogador, que eles vão deixar aqui no canto, do lado de fora do tabuleiro, da cultura, da pesca, da caça e um para os pontos de vitória. Vamos embaralhar todas as cartas que serão usadas nessa partida e colocar aqui do lado das cartas de lua. Depois vamos pegar as cartas de constelação, que são essas 4 cartinhas aqui, vamos embaralhá-las e colocar aqui do lado das cartas de lua. Depois nós vamos distribuir todas as cartas igualmente entre os jogadores, e todas as cartas que sobrarem, elas voltam para a caixa, elas ficam de fora do jogo, tá? Sem vocês verem quais são. Então numa partida de 4 jogadores vão sobrar 2 cartas, cada um vai receber 12 e vão sobrar 2 cartas. Em 3 jogadores, cada jogador receberá 13 cartas e vai sobrar uma. E para 2 jogadores eu vou explicar mais pro fim do vídeo a variante, como é que funciona o jogo para 2. Então, fazendo aqui uma preparação para 4 jogadores, distribuir as cartas, essas 2 ficaram de fora, e cada jogador vai receber aqui então sua mão, né? E essa é a preparação do jogo. E como é que se funciona Iron Man? O jogo ele é jogado em 12 turnos, tá? Podendo ser jogado no modo rápido e no modo avançado. O modo rápido você vai jogar somente uma rodada de 12 turnos, e o modo avançado você vai jogar 3 rodadas, e no final quem tiver mais pontos vence, tá? Eu vou explicar cada um dos modos em detalhes. Antes eu vou explicar a dinâmica do jogo. Começando, a primeira coisa que você vai fazer é virar uma carta de constelação, que já vai mudar as regras do jogo. Isso também eu vou deixar para o final para explicar cada uma delas, para vocês entenderem. Antes eu vou explicar todas as regras básicas do jogo, né? Como eu falei, Iron Man é um jogo de vaza. O que é um jogo de vaza? Um jogo de vaza, todos os jogadores vão jogar uma carta na mesa, quem jogou a maior vence. Nesse caso, todos os jogadores devem seguir o naipe do líder, se possível. No jogo nós temos os naipes, que são as trilhas aqui, né? Então nós temos naipe de pesca, caça, cultura e cosmovisão. E nós também temos uma carta que é de agricultura, uma carta verde, que não tem uma trilha aqui, tem umas regrinhas especiais, que eu já vou explicar. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que esse jogador aqui ele vai iniciar, né, começando aqui pela lua nova, a primeira rodada, tá? Ele vai aqui jogar uma carta de cosmovisão de valor 6. Todos os outros jogadores devem, se possível, se eles tiverem, jogar uma carta de cosmovisão, ou seja, uma carta preta. Se eles não tiverem, aí eles podem jogar qualquer carta. E a carta de agricultura, ela copia o naipe a ser seguido, tá? Então, por exemplo, se o jogador jogar uma carta verde de agricultura, ela vai copiar o naipe de cosmovisão, né? Ou seja, vai continuar seguindo o naipe. No final, quem jogou a maior carta daquele naipe a ser seguido, ganha a vaza. No caso de empate, porque pode empatar, como vocês viram com a carta de agricultura, né? Se o jogador que jogou por último a carta maior, ele vence a vaza. Caso o jogador ele não possua o naipe, né, para ser jogado, ele não é obrigado a jogar uma carta de agricultura. Ele pode jogar se ele quiser.
mas se ele possui o naipe, ele tem que seguir. Uma coisa importante também é que os jogadores não podem iniciar uma vaza com uma carta de agricultura, a não ser que seja a única carta na mão dele. Dessa forma, o naipe a ser seguido vai ser o próximo naipe diferente a aparecer depois da carta de agricultura. E no caso de todos os jogadores jogarem uma carta de agricultura, aí o vencedor da vaza que vai definir o naipe, porque isso importa, como vocês vão ver. Muito bem, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona ganhar e perder uma vaza. Nesse jogo nós temos regras para quem perde vazas também. Vamos dar e continuar nesse exemplo. Esse jogador inicial ele começou com essa carta. Esse jogador ele possui cartas de Cosmovisão, então ele tem que seguir. Vamos supor que ele está a fim de ganhar, né? Ele vai jogar esse 7 aqui. O próximo jogador de sentido horário vai olhar e vai jogar aqui, ó, esse 4. E por fim, esse jogador vai e joga este 5. Neste exemplo, o jogador que venceu a vaza foi esse jogador aqui. Ao vencer a vaza, você vai olhar a carta que você usou para vencer a vaza e ela vai ter uma quantidade de símbolos aqui. E você vai andar naquela trilha, aquela quantidade correspondente. Então, nesse caso aqui, esse jogador andaria 1 na trilha de Cosmovisão, avançando aqui a trilha de Cosmovisão. No caso dele tivesse ganho aqui, vamos supor que ele não tivesse a carta de Cosmovisão e ele jogou aqui uma de agricultura de valor 6. No caso ele teria ganho, porque a maior carta em jogo é 6 e ele jogou por último. Nesse caso, a agricultura está copiando a de Cosmovisão. Então ele também vai ganhar um avanço aqui na trilha de Cosmovisão, né, que é o naipe preto. Note que as cartas de valor menor, elas podem fazer você avançar 2 vezes naquela trilha se você ganhar com aquela carta, né? Elas são mais difíceis de você ganhar. Mas se esse jogador, por exemplo, tivesse ganho, num outro exemplo hipotético aqui, ó, se esse jogador tivesse vencido com a carta 6, nesse caso ele avançaria 2 vezes aqui na trilha de Cosmovisão. Depois o jogador vai recolher para si todas as cartas e deixar aqui na sua frente para contabilizar quantas vazas ele ganhou, tá? E isso é importante. Você tem que deixar de visível aqui a quantidade de vazas que você ganhou. Depois você vai avançar aqui o marcador, né, de rodada para indicar que é a segunda rodada e o jogador que venceu a vaza ele vai iniciar a próxima vaza. Então no caso esse jogador venceu e ele vai, por exemplo, jogar essa carta vermelha aqui. Vamos supor que esse jogador ele não tem uma carta vermelha. Então ele vai jogar aqui uma carta azul de pesca. Esse jogador vai seguir o naipe e jogar uma carta 6. E por fim, vamos supor que esse jogador também não tinha uma carta vermelha, né, de caça, e ele vai jogar uma azul de pesca aqui de valor 10. Nesse caso, vence o jogador que jogou a maior carta do naipe a ser seguido. Então esse jogador venceu a vaza, avançando então na trilha de caça. E agora vamos ver o que acontece quando a gente perde uma vaza. Quando a gente perde uma vaza, você vai olhar a carta que você usou naquela vaza e perdeu. E se o naipe da carta for o naipe da lua correspondente, você vai ganhar um bônus, que é o bônus da lua. Nesse caso, o bônus da lua é o jogador que perdeu com uma carta de pesca, ele vai avançar 1 na trilha de pesca e avançar mais 1 em qualquer outra trilha. Então ele poderia, por exemplo, avançar na cultura. Esse jogador e esse jogador vão avançar. Esse jogador que perdeu com a carta para ser seguida e não é o naipe da bônus da lua, não acontece nada. O jogador que ganhou avançou normalmente, pega todas as cartas para indicar que ele ganhou mais uma vaza e pode colocar aqui, ó, para marcar a sua segunda vaza. Uma outra coisa que pode acontecer é você perder com a carta de agricultura. Eu vou explicar com que isso acontece. Vamos supor que esse jogador que jogou aqui o naipe de pesca, né, do valor 7, esse jogador não tem e jogou uma carta de valor 4 de agricultura. Esse jogador tem que seguir o naipe porque ele tem a carta e esse jogador também tem que seguir o naipe. No caso, esses dois jogadores vão avançar e ganhar o bônus da lua, né, porque eles perderam com uma carta de pesca. Esse jogador vai avançar na pesca porque ele ganhou a vaza. E o jogador que perdeu a vaza com a carta de agricultura, ele vai pegar a carta de agricultura que ele usou para perder e colocar do lado do seu tabuleiro, tá? Isso pode valer pontos no final da rodada, vocês já vão entender como. E assim nós vamos jogando, lembrando de sempre avançar aqui a cada vaza, né? Aí na lua crescente já muda o naipe, né? O bônus do naipe. Se você perder com a carta de caça, você avança, né? Numa trilha de caça, em qualquer outra trilha. Na lua cheia é o naipe de Cosmovisão e na lua minguante a da cultura. Depois de encerrada a 12ª rodada e todos os jogadores terem jogado suas cartas, nós vamos contar os pontos da rodada. E o que vale ponto no final da rodada? Vou dar aqui um exemplo.
A primeira coisa que vale ponto, você vai ganhar ponto pelas 2 trilhas que você menos avançou. Esse jogador aqui, por exemplo, ele está na 2 em cultura, na 3 em cosmovisão, e 4 na pesca e 5 na caça. Nesse caso, a cultura e a cosmovisão são suas 2 trilhas que ele menos pontuou. Ele vai somar que ele tem 5 pontos. Ele vai pegar esse marcador de vitória e colocar no valor 5. Depois os jogadores vão ganhar 1 ponto a cada 2 vasas ganha. Então esse jogador aqui, né, nesse exemplo, ganhou 3 vasas, então ele só ganha 1 ponto. Avança mais 1 ponto. E por fim nós vamos ver o jogador que tem mais cartas de agricultura, ou seja, o jogador que mais perdeu vasas com cartas de agricultura. E o jogador que tiver mais cartas vai ganhar 2 pontos. No caso de empate, todos os jogadores empatados ganham os 2 pontos. Então vamos supor que esse jogador também é o que tem mais, ele avançaria 1 aqui. Sempre que você chegar no final de uma das trilhas, você vai notar que o marcador ele vira para o espaço 10 aqui. Quando você avançar de novo, você pode continuar avançando. A mesma coisa com os pontos de vitória. E no final da partida, aqui no modo rápido depois de uma rodada, ou no modo estratégico depois da 3ª rodada, o jogador que tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor. No caso de empate, vence o jogador que tiver a sua trilha mais avançada, né, mais distante. Se o empate ainda persistir, vence o jogador que estiver mais avançado na trilha de cosmovisão, ou seja, nessa trilha aqui do naipe preto. E se o empate ainda persistir, os jogadores dividem a vitória. E basicamente é assim que se joga Iron Man. Agora eu vou explicar para vocês as diferenças, né, do modo estratégico, do modo simples, as variantes de 2 jogadores e as cartas de constelação que vão mudar a dinâmica da partida. Muito bem, vou começar agora ensinando então o modo rápido. O que muda no modo rápido além de jogar uma rodada? Nós temos algumas mudanças, tá? A primeira delas é na preparação. Lembra as cartas de constelação que eu falei? No começo do jogo a gente vira uma delas. No caso da preparação para o modo rápido, nós vamos embaralhar e vamos colocar uma carta de constelação em cada uma das fases da lua. Aleatoriamente, né, depois de embaralhar, vamos fazer isso aqui. E depois que todos os jogadores eles receberem as suas cartas, eles vão pegar 3 cartas da sua mão e passar para o jogador à sua esquerda antes de iniciar a primeira vaza. Quais outras mudanças? Aqui nós agora vamos seguir as cartas de constelação dependendo da fase da lua. Então na lua nova vamos jogar com as regras do Homem Velho, na lua crescente com as regras do Cervo, lembrando que isso é aleatório, tá? Eu sorteei aqui. A lua cheia com a Anta do Norte e a lua minguante com a Ema. Lembrando que o que cada constelação faz eu vou deixar mais para o final do vídeo, tá? Explicando cada uma delas tanto no modo rápido quanto no modo avançado. Uma diferença é que no modo rápido nós vamos usar o lado A das cartas de constelação. Eu estou aqui com a versão protótipo, então ela não está desatualizada nesse ponto, mas vocês vão usar a versão A. E eu estou com um manual aqui e vou explicar para vocês o que cada uma delas fazem daqui a pouco. Outra diferença no modo rápido é que durante as constelações da Ema e da Anta do Norte, se um jogador jogou uma carta de número 10, por exemplo, e posteriormente um jogador jogou uma carta de número 1, o jogador que jogou a carta de número 1 ele pode descartar uma carta de número 10 do jogo, tá? Removendo ela então daquela vaza. E nas constelações do Cervo e do Homem Velho, se um jogador jogar uma carta de número 1, depois um jogador jogar uma carta 10, o jogador que jogou a 10 pode descartar a carta 1 do jogo e consequentemente da vaza. Numa partida de 3 jogadores, no caso que não tem os números 9 e 10, vocês vão usar a carta de 8 como se fosse a de 10, tá? Porque ela é a maior carta do jogo. Então um 8 pode descartar um 1 no Homem Velho e no Cervo, e um 1 pode descartar um 8 na Anta do Norte e na Ema. E uma outra diferença no modo rápido é que se nenhum jogador ganhou o bônus da lua e algum jogador perdeu a vaza com a carta de agricultura sozinho, ele pode sacrificar a carta de agricultura, não manter na sua frente, e ganhar o bônus da lua ao invés disso. Agora, se 2 jogadores perderam com a carta de agricultura, eles vão manter, eles não têm essa opção. É somente se um jogador perder sozinho com a carta de agricultura e nenhum jogador ganhar o bônus da lua. E no final do modo rápido, o jogador que tiver mais pontos vence, mas nesse caso o critério de empate é diferente, tá? Se empatarem 2 jogadores com a mesma pontuação, o jogador que tiver a maior pontuação nas 2 menores trilhas é o vencedor. No caso de empate, aí é o jogador que estiver mais avançado na cosmovisão. Senão eles compartilham a vitória. Muito bem, vamos ver agora então como é que se joga um modo avançado, que são 3 rodadas. A diferença é que a gente vai manter a preparação, né, de embaralhar as cartas de constelação no início. Vamos virar somente uma
e ela vai ter o efeito durante toda a rodada. Vamos distribuir as cartas para os jogadores e antes de iniciar a primeira vaza também os jogadores vão escolher 3 cartas da mão e passar para o jogador à sua esquerda. E basicamente a única diferença aqui do modo avançado é que depois que nós acabarmos a 12ª rodada, né, o 12º turno da rodada, nós vamos contar os pontos como vocês já aprenderam e nós vamos para uma segunda rodada. E para isso nós temos algumas preparações, né, algumas coisas que nós vamos fazer. Antes nós vamos ver o jogador que está mais avançado na trilha de pontos de vitória. Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que esse jogador terminou a rodada com 9 pontos e esse aqui com 8. Esse jogador tem mais pontos, então o jogador que tiver mais pontos ele vai pegar as 2 trilhas que ele está mais avançado e ele vai reduzir elas até o nível da sua terceira trilha mais avançada. Por esse exemplo, esse jogador está com Cosmovisão e a Pesca bem avançado aqui, né? E a Cultura é a sua terceira. Então ele vai reduzir a Pesca até o nível da Cultura e a Cosmovisão também. Tá? Todos os outros jogadores vão manter do jeito que está para a gente começar uma nova rodada. No caso do jogador que tiver mais pontos, estiver empatado em mais jogadores, todos os jogadores que estiverem na frente vão ter suas 2 trilhas mais avançadas reduzidas. E aí para começar uma nova rodada nós vamos descartar a carta de constelação e virar uma nova carta de constelação. Vamos pegar todas as cartas, inclusive as que foram separadas no começo da rodada, embaralhar tudo e distribuir para os jogadores novamente. Depois nós vamos pegar a primeira carta aqui da lua nova, né, no caso da primeira rodada, a primeira carta de lua e colocar ela no final, mudando aqui um pouco a ordem e pegando aqui a estrela roxa e colocando no início aqui na carta mais à esquerda. E os jogadores novamente vão passar 3 cartas para o jogador à esquerda e o jogador que tiver menos pontos de vitória começa. No caso de empate, começa o jogador que estiver mais longe do jogador que começou a rodada anterior. Mais longe no sentido horário. E no final da terceira rodada, aí vence então o jogador que tiver mais pontos. E no caso de empate é aquilo que eu expliquei, né? O jogador que tiver o naipe mais avançado é o vencedor. Ou segundo critério de empate, quem tiver mais avançado na trilha de Cosmovisão. E essa é a variante do modo avançado. Eu vou explicar agora como é que funciona a variante do modo de 2 jogadores. E por fim, eu explico as constelações. Muito bem, a variante de 2 jogadores é o seguinte. Nós vamos ter algumas mudanças na preparação. A primeira delas, vocês lembram que a gente vai usar todas as cartas, tá? Então, antes a gente vai embaralhar todas, remover 2 cartas aleatórias do baralho, sem ver, né? E nós vamos distribuir 12 cartas para cada jogador. E as cartas restantes, elas vão para o centro da mesa, tá? Formando um monte de compras. E no modo de 2 jogadores, ao invés de você sortear, né, as cartas de constelação, nós só vamos usar a Anta do Norte e o Cervo. Para o modo rápido, você pode escolher sortear qualquer uma das duas, e para o modo estratégico, você deve usar a Anta do Norte em todas as 3 rodadas. E a outra diferença é que os jogadores vão jogando cartas na vaza alternadamente, até que tenham 4 cartas na mesa. E aí sim a vaza vai ser resolvida, e o jogador que jogou a maior carta vence. Lembrando que nesse modo de 2 jogadores, você não vai passar 3 cartas, né, pro coleguinha. E no caso aqui eu já vou adiantar uma coisa, que vocês vão perceber que nas constelações da Anta do Norte e do Cervo, os jogadores não podem seguir o naipe do líder e devem jogar cartas de naipe diferente. É uma das coisas que vocês vão ver aqui que vai mudar. Eu vou explicar isso agora para vocês entenderem um pouco da dinâmica de 2 jogadores. Então, basicamente, com qualquer uma das 2 constelações, vocês não vão repetir o naipe ser jogado. Então, por exemplo, se esse jogador jogou uma carta 9, esse jogador ele não pode jogar uma carta de cultura. Pode jogar qualquer outra carta. Então vamos supor que esse jogador ele joga uma carta 2 de pesca, volta para esse jogador. Ele não pode jogar de cultura nem de pesca. Então ele resolve jogar essa carta de caça aqui, que é a 9 de caça. E esse jogador joga uma carta de agricultura. Neste caso, esse jogador venceu a vaza. Tá? E a carta que ele usou para vencer a vaza foi a de caça, porque é a que ele jogou depois. Lembra que quando empata os valores é a carta que foi jogada por último. Então esse jogador ele vence com uma carta de caça, ele avança na trilha de caça. E esse jogador que ele perdeu com 2 cartas diferentes. Tá? Inclusive ele perdeu com uma carta de pesca que é o naipe da rodada. Ou deveria, né? Que eu esqueci de voltar aqui. Vamos supor que estivesse aqui na lua nova, né? E a carta de pesca é o naipe bônus da lua. Esse jogador ele perdeu com a carta de pesca, mas ele perdeu também com a carta de agricultura. Nesse caso ele deve escolher se ele vai manter a carta de agricultura, para valer 2 pontos no final, se ele for o que tiver mais, ou se ele vai perder com a carta de pesca, para ganhar o bônus da lua. E aí ele vai ganhar o bônus normalmente. Depois ele escolher, o jogador que ganhou pega as cartas para ele, né, indicando que ele ganhou a vaza,
E antes de iniciar uma nova vaza, os jogadores vão comprar do monte alternadamente 2 cartas. Então esse jogador compra uma, e esse uma, depois esse jogador compra outra e esse jogador compra outra. E aí nós vamos avançar o marcador e iniciar uma nova vaza. Depois de terminar o 6º turno, vocês vão notar que ao passar para o 7º, esse monte de compra vai ter terminado, vai ter acabado. Então os jogadores vão jogar todas as 6 turnos restantes somente com as cartas que estão na mão. O resto, as regras são todas iguais, como vocês já aprenderam. E essa é a variante para 2 jogadores. E agora vamos ver o que fazem as cartas de constelação. Cada uma delas, tanto o lado A, que é o modo rápido, e o lado B, que é o modo avançado, né, o modo estratégico. Eu acho que eu falei aqui algumas vezes modo avançado, mas é modo estratégico o termo certo, tá? Muito bem, vou aqui começar então explicando as cartas de constelação, primeiro do modo rápido, todas elas. Começando com a Ema, lembrando aqui que eu tô com a versão protótipo, né? Então tá desatualizado aqui na carta. Eu vou ler aqui no manual para vocês verem o que essa carta faz. Muito bem, a carta de Ema no modo rápido é o seguinte: os jogadores devem seguir o naipe do líder, a maior carta do naipe a ser seguido vence, tá? E o jogador pode iniciar uma vaza com a carta de agricultura. E aí nesse caso o naipe da rodada vai ser definido pelo próximo jogador que não jogar uma carta de agricultura. Beleza? Só isso. O Homem Velho, no modo rápido, é a mesma coisa da Ema. Os jogadores devem seguir o naipe. O jogador pode iniciar com uma carta de agricultura, né, a iniciar a vaza, e aí o naipe vai ser definido pelo próximo jogador que não jogar uma carta de agricultura. Só que a única diferença é que a carta mais baixa vence, ao invés da carta mais alta. Então essa é a diferença do Homem Velho para Ema no modo rápido. A Anta do Norte, como eu já adiantei, os jogadores não podem seguir o naipe, ou seja, eles não podem na verdade jogar nenhum naipe que esteja na mesa. Então eles têm que jogar naipes diferentes, tá? E a maior carta vence. No caso, a carta de agricultura, se algum jogador vencer com a carta de agricultura, isso para o modo de 2 jogadores também, a carta de agricultura ela vai assumir o papel do naipe que está faltando. Dando um exemplo aqui, se esse jogador ganhou com essa carta de agricultura, ele vai avançar na trilha da Cosmovisão, que é o naipe que não está representado na mesa. Nesse caso, se os jogadores não tiverem cartas para jogar, vamos supor que veio aqui, chegou essa mesa aqui para mim, e eu só tenho cartas azul, vermelho ou rosa, eu não tenho cartas de Cosmovisão ou verde para jogar. Nesse caso eu não tenho cartas válidas para jogar, então eu vou descartar uma carta virada para baixo, qualquer uma delas, e eu não vou participar da vaza. Muito bem, e o servo é a mesma coisa da Anta do Norte, né? Os jogadores não podem seguir o naipe, tem que jogar naipes diferentes. A agricultura assume o naipe que estiver faltando, mas vence o jogador que jogar a carta mais baixa, tá? Essa é a diferença aqui do servo para Anta do Norte. Lembrando também que se o jogador não tiver uma carta elegível, uma carta que ele possa jogar, descarta e a carta ela é considerada nula, né? Sem valor, sem naipe, sem nada. Lembrando que ao um jogador descartar uma carta qualquer, pode acontecer de um jogador vencer com uma carta de agricultura e 2 naipes estarem faltando. Nesse caso, o jogador ele vai escolher quais dos 2 ele quer avançar na trilha. Muito bem, vamos ver agora então o modo estratégico, que é o lado B. O que muda nas cartas de constelação? Começando com a Ema, tá? A Ema, ainda assim, os jogadores devem seguir o naipe e a maior carta vence. A diferença é que as cartas de agricultura que você perder, elas passam a dar o bônus da lua, além de mantê-la com você. Então essa é a diferença da Ema no modo estratégico. Mas nesse modo vocês não podem iniciar com uma carta de agricultura. O Homem Velho no modo estratégico, ele já muda um pouco, tá? Você deve seguir o naipe, a maior carta vence, mas a diferença é que os jogadores que perderem a vaza, somente o jogador que jogou a carta mais baixa, de valor mais baixo, que pode ganhar o bônus da lua. E no caso de 2 jogadores jogarem a carta mais baixa, né, já que um pode jogar de agricultura, então ambos vão ganhar o bônus da lua. Tá? Então isso aqui muda, é que nem todos os jogadores ganham um bônus da lua ao perder com um naipe, né, daquele bônus. O servo no modo estratégico, os jogadores devem seguir o naipe, né, então ele já muda aí também. E se o jogador não conseguir jogar uma carta elegível, ou seja, se ele não conseguir seguir o naipe, ele vai jogar qualquer carta da mão, e a carta que ele jogar passa a ser o novo naipe, né, o naipe que está valendo naquela rodada. E a Anta do Norte, no modo estratégico,
né, os jogadores devem jogar cartas diferentes, e se eles não tiverem cartas diferentes, aí você descarta uma carta, né, sem participar da vaza. E essas são as cartas de constelações e as suas habilidades aí, né, as suas diferenças no modo rápido, né, que a gente usa o lado A, ou no modo estratégico que ele usa o lado B. E é assim que se joga Iron Man, esse joguinho de vaza aí bem diferente, com bastante detalhe, como vocês viram, mas depois que pega ele flui muito bem e é muito divertido. É muito legal esse lance de você ter que, às vezes, querer ganhar a vaza, às vezes querer perder a vaza, né? Às vezes você quer ganhar, mas você não quer deixar o seu amigo ganhar o bônus da lua. Enfim, tem muita estratégia envolvida, né? Tanto no modo rápido quanto no modo estratégico. Um jogo bem divertido que vai chegar aí em financiamento coletivo, como eu já falei no início do vídeo, no dia 6 de novembro. Então já clica aí na link da pré-campanha e se cadastra lá. Lembrando que isso aqui é um protótipo, né? E as regras, inclusive, podem sofrer alterações também. Qualquer divergência aqui vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixados. Fica alguma dúvida? Coloque nos comentários ou me chama no Instagram, @casaldosjogo. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like e considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Já aproveita e vê todos os outros vídeos aí do canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Inclusive não se esqueçam de ativar o sininho, porque vai ter gameplay de Iron Man aqui no casal. Um duelo do casal de Iron Man.